Boa noite, a graça e a paz. Então, que prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor com você nessa noite. Gostaria muito de pedir a você que inclinasse os seus ouvidos para a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que ele venha ministrar o seu coração enquanto você ouve, porque uma vez que eu estou ministrando, ele está ministrando para mim, mas quando você ouve a mensagem, ele vai estar ministrando para você. Não tem coisa mais poderosa do que você ouvir a palavra e o próprio autor da palavra ministrando e te ajudando a compreender o que você está lendo. Você está preparado para receber a mensagem? Então eu quero compartilhar nessa noite, quero alimentar a sua fé. É uma instrução da palavra, a palavra é poderosa para isso. Nós só precisamos considerar o que nela está escrito. Se a gente fizer isso, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai tirar grandes proveitos daquilo que você ouvir, ok? Então, eu quero compartilhar uma passagem que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, e no verso 15, que é muito importante para nossa vida, né? Na caminhada cristã, numa vida de fé. E para aqueles que também ainda não estão nessa caminhada cristã, que possa vir ouvir essa palavra, eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração. Ela vai tocar ao seu coração e gerar fé em você. E o que me chama a atenção nessa passagem, eu queria ler com você, 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 15. Diz assim: é que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha que importante. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo, e eu creio que o apóstolo Paulo sabia que desde criança ele conhecia as Sagradas Escrituras. Mas nós podemos aplicar isso aqui também para você que está começando a conhecer, você que é novo na fé, você que nasceu de novo, entregou a sua vida para Jesus, entregou e foi salvo pela fé em Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Primeira coisa que eu quero abordar com você aqui nessa noite é que a palavra de Deus ela está dizendo para nós que decidir receber a salvação é uma questão de sabedoria. Sabe, meus queridos, eu creio que todos nós, que uma vez que aceitamos as Escrituras, o que elas estão dizendo para nós, e nós consideramos, trazemos ela para o nosso coração, ela vai nos tornar sábios. Para quê? Para que nós possamos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas olham para os cristãos, né? Ou olha para o Evangelho, olha para a palavra de Deus e acha que é uma coisa sem nexo, uma coisa sem, sabe, não tem muita importância. E eu quero dizer que é a coisa mais importante para a nossa vida, é as Sagradas Escrituras. Sabe, um dos principais fundamentos da Reforma Protestante foi o chamado, né, Sola Escritura, ou Sagradas Escrituras, que estabelecia a escritura dada por Deus aos profetas no Velho Testamento e dada aos apóstolos no Novo Testamento. Então nós precisamos considerar isso. Ela é inspirada por Deus para isso. É a única regra e lei para a determinação de doutrina. Em outras palavras, eu diria assim, a Bíblia é a autoridade máxima para determinar o que a igreja ou que o cristão deve ou não crer e ensinar. Então toda a base, tanto para aprendizado como para ensino, nós devemos considerar o quê? As Sagradas Escrituras. Sabe, meu querido, qualquer outro livro maravilhoso que você venha ler, qualquer instrução que você receba um dia de alguém, antes de mais nada, você precisa considerar o que está escrito. Né? No livro de Atos tem uma passagem que fala sobre os judeus de Bereia. A Bíblia chega a dizer que aqueles judeus eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam as Sagradas Escrituras
Eles ouviam alguém falar, ministrar acerca das Escrituras, mas eles iam conferir, eles iam ver se estava de fato de acordo com aquilo que estava escrito. E isso é segurança para as nossas vidas. Isso é poderoso. Eu adotei esse método quando eu ouvi alguém pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus. Eu vi que essa palavra era poderosa, mas eu queria ter convicção, certeza daquilo que eu estava ouvindo. Não simplesmente receber o que um homem estava falando. Eu quero dizer para você hoje, não fique só com o que eu estou falando. Pegue a sua Bíblia, pegue ela e examine delicadamente, que você vai extrair coisas poderosas da palavra. Eu tenho certeza. O Espírito Santo está aí junto de você para te ajudar nessa tarefa, ok? Então, aqui o que é que Timóteo, ou Paulo está falando para Timóteo, que desde a infância, desde pequeno, ele sabe, ele conhece as Escrituras, as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação. De que modo? Pela fé em Cristo Jesus. Então, eu quero falar nessa noite um pouco sobre a fé. E a fé é algo que, sabe, é baseado na sabedoria. Nossa, não, na sabedoria de Deus. A própria palavra de Deus, porque uma vez que eu entendi, veja se isso é ou não sabedoria. Eu entendi que só em Cristo Jesus podia haver salvação. Em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, em outra coisa nenhuma podia haver salvação para mim. A primeira coisa que as Sagradas Escrituras me ensinaram, sabe o que foi? É que eu precisava de uma salvação. Eu estava perdido, andando por caminhos errados, indo em direções erradas à vontade de Deus. E um dia, pelas Escrituras, eu descobri que eu estava fazendo isso. Eu não sabia, amados. Isso para mim foi uma surpresa. Eu nasci, me criei, mas eu não sabia que eu estava num caminho errado. Eu não sabia que eu estava indo em uma direção errada. Que direção errada é essa? Você está falando de uma religião? Não. Eu estou falando de um modo de vida que eu vivia. Eu estava indo para um caminho que não me levava a Deus. E aí, pelas Escrituras, olha que maravilhoso. Eu descobri que eu nasci, me criei, né? E aí eu me tornei agora um pecador. Por quê? Porque um dia que eu conheci o mal, eu passei a ter uma natureza, não a natureza de Deus, eu passei a ter uma natureza pecaminosa. Porque o mal se instalou no mundo através do pecado de Adão, quando o diabo tentou Adão e Adão pecou. Daí em diante, o mal se instalou na humanidade, no mundo. E eu não sabia disso. Isso aconteceu há quantos mil anos atrás? E eu não sabia. Então, graças a Deus que estava escrito. Aonde? Nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. E através dela eu pude descobrir que um dia eu tinha perdido, eu tinha sido separado de Deus. E agora eu estava distante, separado de Deus. Primeira coisa que eu entendi foi isso. Que agora eu estava separado. Mas eu continuei a examinar as Escrituras. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais. E olha que maravilhoso. Eu descobri que Jesus, ele não veio aqui na terra simplesmente para morrer em uma cruz. Não simplesmente para sofrer. Não simplesmente para, sabe, como muitos acham que ele veio para fazer boas obras, caridade, isso, aquilo. Não. O principal propósito de Jesus aqui na terra foi conquistar para mim e para você algo poderoso, chamado salvação. Agora eu pergunto, uma vez que eu descobri que isso estava escrito, que isso era verdade, é uma questão de sabedoria. Concorda comigo? É uma questão de sabedoria eu continuar sem essa salvação ou eu tomar posse dessa salvação. Eu não pensei mais, depois que eu entendi, depois que eu descobri nas Escrituras que havia uma salvação para mim. Primeiro que eu estava perdido, alguém veio, morreu no meu lugar, conquistou algo poderoso para a minha vida. Tudo que eu mais quis nesse momento foi tomar posse. E o que me maravilhei mais ainda é que, conhecendo mais as Escrituras, elas me disseram, as Sagradas Letras me disse que eu bastava crer em meu coração, confessar com a minha boca, e o que era que ia acontecer? Eu era salvo.
Alguém pode me perguntar por que você é salvo? O que foi que você fez para ser salvo? A minha resposta é nada. Eu apenas decidi crer na palavra de Deus. E isso é muito importante, considerarmos as Escrituras, porque nela está escrito tudo que eu e você precisamos. Talvez muitas pessoas vão querer encontrar aqui muitas respostas para algumas coisas. Algumas delas não vão estar escritas aqui. Mas aquilo que eu e você precisa para a salvação, para viver uma vida em Cristo, para viver uma vida na caminhada com Deus, está escrito. O propósito das Sagradas Escrituras é trazer instruções para a nossa vida. Ok? Então eu quero continuar esse texto com você e eu, como cristão, eu decidi seguir este padrão. A Bíblia, ela é inegável, ela é infalível, é indestrutível. Ela é poderosa para salvar a nossa vida. Mas, amados, uma coisa que eu quero abordar com você nessa noite é que não basta simplesmente você tomar essa decisão e depois não atentar para o que a palavra continua a dizer, como nós devemos continuar, como nós devemos viver essa vida de fé. A fé é viver uma vida em sabedoria, não na nossa sabedoria, não na nossa capacidade, mas na sabedoria que vem de Deus, na sabedoria que vem do alto. E aí o apóstolo Paulo, eu queria voltar com você no capítulo, ou no versículo número 14, do mesmo capítulo 15 aí, e diz assim, ó: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem vem, de quem você o aprendeu. Uma coisa bem importante aqui, isso aqui Paulo não está falando simplesmente para questão de homens que te ensinou, mas quando ele fala aqui, firmemente sabendo de quem você aprendeu. De quem você aprendeu? Da própria palavra. Porque uma vez que eu ouço alguém ensinando, falando da palavra, eu olho para a palavra e está tudo de acordo, beleza, essa pessoa está falando a verdade de acordo com aquilo que está escrito, de acordo com as Sagradas Escrituras. E aqui vem uma instrução, diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu. Então veja que uma vez que nós entendemos, aprendemos que há uma salvação, nós devemos permanecer naquilo que nós aprendemos, né? E acreditar firmemente, sabendo de onde veio. Quando você sabe que aquilo que você aprendeu veio de uma fonte verdadeira, nunca mais você vai querer largar isso. É o que eu decidi. Eu não largo mais essa palavra por nada na minha vida. Por quê? Porque eu sei que o que está escrito aqui, ela foi inspirada por Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós vamos ver, nesse mesmo capítulo, no verso 16, diz assim, ó: toda a Escritura, não é algumas partes, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o quê? O ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A fim de quê? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, amados, isso aqui me traz uma paz, sabe? Saber que aquilo que você está fazendo não é um pensamento de homem, não é um entendimento humano, mas sim algo divino. Porque aqui está dizendo que toda a Escritura, ela é inspirada. Sabe, eu já vi muitas pessoas desconsiderar as Escrituras, dizendo que, esse foi um comedor de feijão, assim como eu e você que escreveu. Sim, foi, com certeza. Mas alguém inspirado por Deus. E hoje, quando eu olho lá para o capítulo 11 de Hebreus, verso 1, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas ela vai dizer também que é a convicção de fatos. O que é fatos? Coisas que já aconteceram. É tanto que o capítulo 11 é considerado como galeria da fé. E lá você vai ver o exemplo de muitos homens de Deus que deram crédito nas Escrituras, ouviram a palavra de Deus, creram naquilo que estava escrito, colocaram em prática e experimentaram de coisas poderosas. Então veja que a fé é
A certeza de coisas que nós esperamos, mas também a convicção de fatos que já aconteceram. Você crê que Abraão, inspirado pela palavra, creu e recebeu a promessa? Ele se cumpriu aquilo que Deus prometeu para ele? Você crê que Moisés, diante de uma direção, ele fez aquilo que Deus prometeu que ele ia fazer? Sim, amados, tantos e tantos homens de Deus e mulheres também, Nós vamos ver ali o caso, registro de muitas pessoas que experimentaram da fé, de coisas que estavam baseadas nas Sagradas Escrituras. Amém? Então eu quero trazer isso para o seu coração nessa noite, que você venha considerar, amados, a Bíblia, ela não é simplesmente livro para contar uma história passada. Não, ela tem um propósito: alcançar você para uma vida com Deus, trazer você para a vida em Jesus. Toda a Escritura, o propósito dela, o centro da atenção dela é Jesus. Por isso que Jesus, ele disse: Ei, eu sou o único caminho. Não há outro caminho, porque foi ele que construiu, foi ele que fez esse caminho para Deus. Então, amados, salvação, eu quero dizer isso para você mais nessa noite. Salvação é uma questão de inteligência. Eu vejo dessa forma, é uma questão de sabedoria. Você descobrir, eu vejo que as pessoas que ainda não aceitaram a salvação é porque elas não entenderam que elas precisam disso. Porque se um dia elas entenderem que estavam perdidas, elas vão entender que agora elas precisam de salvação. Então, eu não estou aqui para trazer condenação para você, eu não estou aqui para dizer o que você fez ou o que você deixou de fazer. Eu estou aqui para dizer para você que alguém fez algo que causou um dano em toda a humanidade. Mas alguém também, chamado Jesus, ele fez algo que conquistou para toda a humanidade aquilo que ele tinha perdido. Sabe, é como se você andasse por aí na rua e de repente você perdesse alguma coisa e nem soubesse que tinha perdido. Mas de repente alguém batia ao teu ombro e dizia: Ei, olha, você deixou cair isso ali atrás, eu achei e vim te entregar. Foi isso que Jesus fez, amados. Ele sabia que a humanidade tinha perdido a salvação. Ele reconquistou isso de volta. E agora, através da sua palavra, ele disponibiliza para todo aquele que crê e confessar o seu nome. Ok? Então, que você venha gerar fé no seu coração, que você venha se alimentar da palavra, considerar o que está escrito, toda essa verdade que está aqui e que ela possa tocar o seu coração. Ei, eu não estou aqui para convencer você, eu não convenço ninguém. A palavra diz que quem convence é o Espírito Santo, e eu creio que ele está aí agora, sentadinho com você, e ele pode sim te convencer dessa grande necessidade. Sabe qual é a maior necessidade do ser humano? Sabe, amados, eu descobri que a minha maior necessidade não era eu ter uma casa, a minha maior necessidade não era eu ter um carro, a minha maior necessidade não era ter uma boa roupa, a minha maior necessidade não era ter um bom emprego. A minha maior necessidade era a salvação. Por isso que quando eu entendi que alguém já tinha conquistado e estava me entregando de graça, pela graça, você não precisa fazer mais nada. Só se arrepender dos seus atos que você já cometeu, que você tenha consciência ou não. É você chegar diante do Senhor e dizer assim: Pai, eu sei que eu estava separado de Ti, mas agora eu creio que Jesus, Ele conquistou isso para mim e eu recebo de graça. Por gratidão a Ti eu recebo, sabe? As pessoas têm entendido que humildade, simplicidade, humildade é você ser menor do que qualquer outra pessoa, do que qualquer outra coisa. Não, humildade é receber de graça aquilo que Deus conquistou para nós. Então Deus se agrada quando nós recebemos aquilo que o seu próprio Filho fez por sacrifício por nós. Então que você venha a receber primeiro com mansidão em seu coração a palavra do Senhor, mas que também você possa receber a salvação conquistada por Cristo Jesus. E para você que já fez isso, eu quero dizer isso para você: permaneça fiel à palavra de Deus, aos ensinamentos que as Sagradas Escrituras nos traz. Porque aqui esse capítulo mesmo, de 2 Timóteo, capítulo 3, vai nos instruir, trazer instruções sobre os cuidados que devemos ter nesse tempo em que nós estamos vivendo.
mas que você não venha se distanciar, que você não venha esfriar na fé, que você não venha menosprezar o que está escrito. Tudo que está escrito aqui, ele tem um propósito, que nem eu falei aqui no capítulo de número 15 ou 16. É inspirada por Deus e é útil para ensino. Você quer ser ensinado? Então, a palavra de Deus ela pode nos ensinar. Para repreensão, sabe, amados, não tem coisa melhor do que ser repreendido pela palavra. Para a correção, ou seja, corrigindo erros, coisas que a gente fez sem querer, mas a palavra ela pode nos corrigir. E também para a educação na justiça. Que justiça? Na justiça que Jesus conquistou para nós. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, uma vez que você recebe e aceita o sacrifício de Jesus, você agora é justificado pelo sangue. E a Bíblia diz que aqueles que são justificados, não há nenhuma condenação mais para ele. Há uma nova vida, há uma nova realidade em Cristo Jesus. Amém? Então essa é uma mensagem que eu queria trazer para você nessa noite. E que você possa recebê-la em seu coração com mansidão e alegria. Sabe por que eu estou fazendo isso? Por amor. Porque eu descobri isso para a minha vida. E não tem como você descobrir algo maravilhoso e você querer ficar com você sozinho. Eu tenho certeza que se você vai a algum lugar e a um bom restaurante, degusta uma boa comida, tudo que você mais quer é compartilhar com seus amigos. Tudo que você mais quer é compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, que você ama. Se você descobre algo maravilhoso, tudo que você quer é compartilhar. Eu descobri algo maravilhoso, a salvação em Cristo Jesus. Eu descobri algo poderoso, maravilhoso, uma vida com Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Eu posso provar para você que não tem nada melhor do que uma vida em Deus. E é isso que eu quero nessa noite, compartilhar essa alegria, essa certeza, essa verdade com você. Apenas creia em seu coração que Deus, Ele conquistou para mim e para você salvação eterna. Então, se você decidir entregar a sua vida para Jesus, se você quer fazer isso, se você crê que você precisa de salvação, você pode fazer uma confissão, mas você vai estar assistindo esse vídeo e lá embaixo tem comentários. Você pode fazer um comentário e dizer: sim, eu decidi receber a salvação em minha vida, eu decidi viver uma vida para Deus. Sabe, amados, eu não estou te convidando para fazer parte de uma igreja, para fazer parte de uma religião, de jeito nenhum. Jamais estou aqui para isso, mas eu estou te chamando para fazer parte de um reino eterno, reino de justiça, ser chamado filho de Deus, ser chamados filho do Deus Altíssimo. Deus é poderoso, mas Ele não quer ser apenas o seu Deus poderoso, Ele quer ser também o seu Pai. Amém? Então sejam edificados com a prática da palavra. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sabe? Descanso no Senhor para esse tempo. Mas o descanso a gente encontra nele. Em quem? Em Jesus. Amém? Então ficam todos na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.